Rosemary Kennedy nasceu numa sexta-feira, 13 de setembro de 1918. O médico encarregado do parto se atrasou cuidando de outros pacientes. Embora ela já estivesse nascendo, a parteira pediu que Rosemary pudesse segurar o parto até que o obstetra pudesse chegar. Quando Rosemary cresceu, ficou claro que ela tinha dificuldades de aprendizado. Mais tarde, especialistas disseram aos Kennedys que ela era uma consequência de falta de oxigênio provocada por um acidente uterino. As deficiências dela eram frequentemente escondidas ou disfarçadas pela família para evitar o estigma de estar associada a genes defeituosos da família. Apesar de ter frequentado várias escolas especiais nos Estados Unidos e no Reino Unido, Rosemary teve problemas para ler e escrever até a idade adulta. Aparentemente, o período mais feliz de Rosemary foi na Inglaterra nos anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial, para onde a família se mudou depois que o presidente Franklin Roosevelt nomeou seu pai como embaixador no Reino Unido em 1938. Em 1940, com os Estados Unidos prestes a se unirem aos aliados, ele recebeu uma ordem para deixar o cargo e voltou para casa com a carreira política em ruínas. Rosemary o acompanhou e, a partir daquele momento, a sua vida teve uma trágica reviravolta. O retorno de Rosemary aos Estados Unidos foi um desastre. Ela protagonizou episódios violentos de ataque de raiva, atingindo quem estava ao seu redor, inclusive seus irmãos mais novos ou mesmo crianças aos seus cuidados. Então, Joseph buscou uma solução não muito comum, né? Ele buscou uma solução cirúrgica. Em novembro de 1941, sem consultar a esposa, ele autorizou 2 cirurgiões, Walter Jackson Freeman e James Watts, a realizar uma lobotomia na sua filha. Rosemary tinha apenas 23 anos. Um artigo publicado no jornal Saturday Evening Post em 1941 elogiava o trabalho pioneiro de Freeman e apresentava a cirurgia como a esperança para transformar pacientes que eram um problema para suas famílias e um incômodo em membros úteis da sociedade. Então, vocês vejam na foto aí, né? Depois de perfurar o crânio, essa foto é da lobotomia de Rosemary, né? Depois de perfurar o crânio, Freeman pegou uma lâmina e começou a cortar os lóbulos frontais do seu cérebro. Amarrada à mesa, ela estava acordada e aterrorizada. Vocês acreditam que ela estava aterrorizada o tempo inteiro durante o procedimento? De repente, ficou em silêncio e perdeu a consciência. A operação foi um fracasso catastrófico. Após a cirurgia, Rosemary não conseguiu mais andar ou falar. Mesmo após anos de terapia, ela não conseguia sequer balbuciar mais do que algumas palavras e nunca mais recuperou o uso de seus membros. Sua autonomia, que já era limitada, desapareceu para sempre. Nos 64 anos seguintes, ela viveu escondida em instituições, necessitando de cuidados em tempo integral. Os médicos ordenaram que Rosemary Kennedy não poderia receber visitas porque poderiam perturbá-la ou confundi-la. Há controvérsias de que isso tenha sido mantido um segredo da família, especialmente daqueles a quem mais interessava. É possível que também teu pai tenha feito isso com o objetivo de impedir os adversários políticos alegassem que havia uma louca na família. Quaisquer que sejam as razões, Rosemary não recebeu visitas durante os anos mais sombrios de sua vida. Os irmãos Kennedy que sobreviveram, Ted, Eunice, Jamie e Patrícia, visitaram Rosemary em seus últimos anos de vida, mas durante a maior parte do tempo, sua existência foi um segredo. No entanto, no início dos anos de 1960, sua irmã Eunice escreveu um artigo em um jornal revelando que Rosemary havia nascido com deficiência intelectual. Porém, em 1968, ela fundou as Olimpíadas Especiais, que hoje é a maior organização esportiva do mundo para crianças e adultos com deficiências físicas e intelectuais, mas negou que tenha sido inspirado no caso da irmã. Também se manteve em segredo aqui, um outro segredo da família, é que na década de 1960, uma série de acidentes vasculares cerebrais deixaram Joseph Kennedy, o pai, o patriarca, incapaz de se mover ou falar. E sua esposa sofreu um derrame na década de 1980. Ambos precisavam de atenção e cuidados constantes.
Essas lâminas vocês podem ver, então, o presidente JFK, então já é eleito presidente, né? Aqui com o pai já bem debilitado em cadeira de rodas. Então, o que a gente pode olhar para isso é que, coincidentemente ou não, nós vemos que a família não conseguiu mais paz, porque a lobotomia de Rosemary, ela foi em 1941. E depois nós vamos ter... e depois desse incidente, a família não teve mais paz. Todos os eventos trágicos da família, eles sucederam à lobotomia. Sem considerar que nesse estudo que eu fiz um link que o câncer que o Ted teve na perna aos 12 anos de idade foi exatamente um ano depois da lobotomia da sua irmã. Então aqui já houve um pagar por, já houve uma compensação na dor do sofrimento. A irmã não pôde mais andar, ficou debilitada, o filho mais novo, caçula, tem um câncer na perna. E ele vem a ter lá o câncer no cérebro. Tem algumas coisas que são muito coincidências, vamos falar em coincidências, né? Que a gente sabe que não é coincidência. Mas o pai também perde os movimentos, né? A partir desses AVCs. Também ficou debilitado, a mãe fica debilitada também. O AVC é na cabeça. Tem algumas coisas assim que são muito... claro, o AVC é na cabeça, né? Mas eu digo assim, é justamente parte cerebral atingida, né? No pai, onde ele perde todos os movimentos. Ele fica no mesmo estado vegetativo praticamente que a filha, né? Depois dessa série de AVCs que ele teve. O Ted, então, também teve um câncer no cérebro, e é onde ele veio a óbito. Então, e a gente vê que, assim, acidentes, às vezes, na constelação familiar estão ligados a tentativas de suicídio. E aí você vai me perguntar, tá, mas e aquelas pessoas que foram, por exemplo, o Robert e o JFK que foram assassinados, que não foram acidentes, como é que você vai justificar isso? Talvez eles tivessem sido avisados que estivessem sendo ameaçados e eles acabaram se expondo de uma maneira, se submetendo a estar suscetível e vulnerável a essas tentativas de assassinato que acabaram acontecendo e vitimando tanto Robert quanto JFK. Então, a gente vê que aqui a família não teve mais paz, né? Depois de 1941, depois que o patriarca pediu para lobotomizar a filha, a família não teve mais paz. Foi uma sucessão de tragédias na família.